Boa tarde a todos, o meu nome é Poliana, sou professora de língua portuguesa e atuo no curso de licenciatura em Pedagogia da Instituição de Ensino Superior de Linhares, a FACEL. Neste vídeo irei abordar o tema Interpretação de textos e gêneros textuais na perspectiva do ENAD. Bom, o que é o ENAD, né? O ENAD é conhecido como um Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, aplicado pelo Ministério da Educação, para avaliar o desempenho de discentes de cursos de graduação, bem como o aprendizado desses, né, em relação aos conteúdos programáticos. Ao mesmo tempo, esse exame avalia também a qualidade dos cursos e instituições de ensino superior nacionais. Para a abordagem teórica do tema a que me proponho, eu escolhi a teoria da pesquisadora acerca do campo da leitura, Angela Kleiman. Segundo ela, há duas formas de compreender um texto, né? Usando a cognição, que seria um modo um pouco mais limitado ao texto e aos vocábulos que nele estão implícitos. E haveria uma outra forma mais complexa, mais racional de interpretação e também mais positiva nesse sentido, que seria a aplicação de estratégias metacognitivas. A autora aponta que as estratégias metacognitivas seriam chamadas de noções de gênero e tipologia, ou seja, durante a leitura de determinado texto, faz-se importante que o leitor compreenda qual é a tipologia que estrutura aquele texto, bem como o gênero ao qual essa tipologia se vincula. Para a autora, há 5 tipos gerais de tipologias, né? Que são a tipologia narrativa, descritiva, expositiva, injuntiva e argumentativa, e a cada uma delas se vinculariam dezenas ou até mesmo centenas de gêneros textuais, relacionados ao campo acadêmico, ao campo da oralidade, ao campo da informação. E algumas dessas tipologias, inclusive, poderiam aparecer compartilhando, né, determinados gêneros. Posteriormente, eu vou explicar por meio de exemplos como se dá essa relação entre gênero e tipologia. A Angela Kleiman defende também que todo leitor ele precisa compreender qual é a função sociocomunicativa do texto que ele lê. Ou seja, ao escrever determinada produção, o autor ele tinha consigo alguma intencionalidade, ou seja, a intenção era informar, era manipular, era orientar, né? De posse desse conhecimento, fica muito mais simples também para o leitor compreender o objetivo de determinado texto. Uma outra estratégia metacognitiva passa pela análise da linguagem predominante do texto, tanto do seu nível formal e informal, como também da sua aplicação em termos literais ou figurados. A autora defende também que todo texto depende de um texto anterior, porque todo escritor, antecipadamente, foi um leitor. E foi com o conjunto de leituras que ele fez, tanto de textos anteriores como da própria sociedade que lhe dá, né, saberes, que esse texto vai produzir, que esse autor produzirá a sua própria obra, né? Ou seja, se eu reconheço na obra que eu leio as influências que esse autor teve anteriormente, fica muito mais fácil para mim compreender também quais são as implicações dos termos que ele usou na atual produção. E ainda, né, a autora defende a ideia de que uma leitura metacognitiva, com estratégias metacognitivas, passa por informações de suporte acerca da autoria do texto. Quando esse texto foi escrito, por quem, qual o gênero do escritor, qual a faixa etária, né, qual a ideologia, qual a classe, quais eram as visões de mundo, as questões históricas, né, do momento em que esse autor produziu essa obra. Tudo isso será fundamental para a compreensão mais ampla do texto que o leitor, né,
busca compreender. Dando continuidade aqui, eu trouxe, para aprofundar um pouco melhor, as questões das tipologias textuais. Como eu afirmei antecipadamente, há 5 tipos de tipologias textuais. Uma muito conhecida é a tipologia narrativa, muito empregada em textos literários, que passa pela questão dos elementos da narrativa, ou seja, todo texto que é narrativo, que se estrutura a partir de uma visão narrativa, ele terá um narrador, personagens. Esse texto ocorrerá em determinado lugar e tempo a partir de alguns conflitos, né? Que serão desenvolvidos por meio de um enredo, né? E que buscam aí determinado desfecho. Os textos os gêneros que se identificam com essa tipologia são os contos de fada, os contos em geral, as histórias de terror, os romances, os contos, a crônica, as novelas, e são muito conhecidos principalmente pelo seu viés literário, pela sua linguagem que ora pode ser formal ou informal, mas que geralmente aplicam ali, a via de regra, uma construção um pouco mais figurada. Uma outra tipologia muito textual, muito utilizada, é a tipologia descritiva, que inclusive pode estar vinculada a outras tipologias como a narrativa, e ela busca descrever, por meio de adjetivos principalmente, características físicas ou psicológicas de determinadas pessoas ou lugares. É muito comum em guias turísticos, né, em autobiografias, em receitas. Eu tenho ainda a tipologia expositiva, que busca expor fatos, sem buscar defesas de opiniões, né? Essa tipologia é muito comum em trabalhos acadêmicos, mas também é muito utilizada em textos jornalísticos e informativos. Eu tenho ainda a tipologia argumentativa, que busca, por meio de argumentações, defender determinadas opiniões / teses, é muito comum em textos acadêmicos, como dissertações, artigos de opinião, e também, né, a tipologia utilizada na produção dos textos do Enem. E, por fim, a tipologia injuntiva, que busca orientar o leitor para determinadas funções, como, por exemplo, a montagem de aparelhos, ou mesmo também a instrução para regras em geral de trânsito, ou mesmo para execução de receitas. Dando continuidade a esse vídeo, nós temos ainda a questão da linguagem, que eu falei anteriormente, mas buscarei aprofundar agora. O texto, a depender do seu gênero, terá determinado nível linguístico, né? Os textos informativos, os textos acadêmicos em geral, eles optam pela linguagem literal, que é uma linguagem objetiva, que busca expor com clareza determinadas visões do autor e suas opiniões. Ao passo que os textos literários, em geral, optam pela linguagem figurada, que é um pouco mais subjetiva e estética, e desafia o leitor a fazer interpretações um pouco mais aprofundadas. Esses mesmos textos, eles podem também estar acompanhados das linguagens formais ou informais. É mais comum que os gêneros acadêmicos e jornalísticos adotem a linguagem formal, seguindo as normas cultas da língua, ao passo que textos relacionados à literatura e também ao marketing geral optam por uma linguagem informal, coloquial, um pouco mais pautada na questão da oralidade. Dando sequência aqui, nós temos ainda a questão da intertextualidade. Eu exemplifico aqui com uma propaganda de uma feira, né? Que na tentativa de vender uma verdura, no caso o quiabo, fez uma brincadeira ali com um filme muito famoso de já há uma década, né, o Diabo Veste Prada, e que transformou aqui, por meio de uma brincadeira, uma propaganda aqui de uma verdura, né, o Quiabo Veste Prada. Se eu assisti esse filme, se eu tive contato com esse filme, enfim, se eu já o conhecia antecipadamente, a propaganda ela ganha aqui um outro viés, que é um viés muito mais sarcástico, muito mais irônico, né? E faz eu entender aqui toda a mensagem de uma maneira muito mais humorística do que se eu não o conhecesse. Para finalizar, eu tenho ainda a questão aqui do reconhecimento ideológico do autor
do texto, ou seja, do entendimento de quem é esse autor e qual é a sua temática principal. Para tal, eu trouxe uma poesia da Cecília Meirelles, e aí é necessário entender que o gênero desse texto, né, adota uma linguagem figurada, e essa linguagem figurada ela necessita de um empenho um pouco mais profundo do autor para o seu entendimento, e passa também necessariamente pelo conhecimento ideológico de quem escreveu. A Cecília Meirelles, no caso, ela fala muito sobre a passagem do tempo, é um dos temas principais, né, que ela usa aqui para escrever Tanta Tinta. Vou fazer uma leitura breve aqui do texto. Tanta tinta. A menina tonta, toda suja de tinta, mal o sol desponta. Sentou-se na ponte muito desatenta e agora se espanta. Quem é que a ponte pinta com tanta tinta? A ponte aponta e se desaponta. A tontinha tenta limpar a tinta ponto por ponto e pinta por pinta. A menina tonta não viu a tinta da ponte? Uma leitura somente cognitiva e não metacognitiva, né, como apregou a Kleiman, nos deixaria um pouco presos aqui a um entendimento muito superficial. Agora, uma leitura um pouco mais aprofundada, entendendo o gênero, a linguagem figurada e a ideologia de quem o produziu, me faz entender o texto de uma maneira um pouco mais complexa. No caso, a menina tonta aqui, ela representa a criança que está entrando na puberdade, e essa puberdade é marcada pela primeira menstruação, no caso, o toda suja de tinta. No caso, mal o sol desponta, né, representando aqui como isso se dá de maneira rápida, sem que mal a menina perceba, né. Quando se diz que ela sentou-se na ponte, a ponte seria compreendida aqui como a passagem de uma fase da vida para outra, no caso, a infância para a adolescência. Quando eu digo que ela se espanta, né, eu retorno aqui ao entendimento de que isso se deu de maneira muito rápida, quase que a menina não conseguiu compreender o que ocorria. Por isso, quando ela diz quem é que a ponte pinta com tanta tinta, ela ainda tem dificuldade de entender essa nova identidade, a identidade de mulher que agora lhe pertence. A ponte aponta, ou seja, o tempo não para, o futuro não dá trégua, né? E a menina se desaponta ali, provavelmente se encontra um pouco perdida mesmo em face à nova condição, né? Por isso ela tenta limpar a tinta, ou seja, ela tenta a hora voltar para a infância, mas não tem jeito, porque a vida não para, e aqui eu tenho uma das principais temáticas da Cecília, né, que é a passagem rápida do tempo. E o entendimento da autoria, ou seja, dos temas principais abordados pela Cecília, das questões intrínsecas da própria vida pessoal dela, me levaram a uma compreensão mais aprofundada dos termos figurados que estão presentes nesse poema. Eu espero que vocês tenham aproveitado aqui, né, as dicas, né, de compreensão de texto a partir da teoria metacognitiva da Kleiman, e que na prova do ENAD vocês a apliquem com muita paciência, com muita resiliência, para tentar uma compreensão um pouco mais completa dos textos que estiverem disponíveis e façam uma ótima prova. Agradeço a atenção de todos e dou continuidade com atividades de revisão.